Bom dia, queridos amigos, queridos seguidores do canal ACP Matemática. É aqui com vocês, Antônio Carlos, professor. E hoje venho trazer para vocês o conteúdo da primeira semana do PET 4, quarto bimestre. Já estamos indo aí para o fim do ano letivo. Quarto bimestre aí do primeiro ano do ensino fundamental. Mas antes de começarmos, já te convido aí a dar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que são postados aí a cada semana. E não deixe também de me seguir aí no meu Instagram e em todas as minhas redes sociais. Os links estão logo abaixo na descrição deste vídeo. @AntônioCarlos _professor é o meu Instagram. Me segue lá, mande o seu direct com sugestões de vídeos novos para o canal. Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Plano de estudo tutorado, componente curricular matemática do primeiro ano do ensino médio. PET, volume 4 de 2021. Semana 1. Na semana 1, nós vamos ver dados em tabelas. Dados em tabelas. Tabelas são muito utilizadas aí no nosso dia a dia, Elas estão presentes nos jornais impressos, estão presentes nos livros, estão presentes na internet, estão presentes nos jornais que passam na televisão, ok? E as tabelas estão muito ligadas a quê? Aos gráficos. Gráficos e tabelas andam lado a lado, certo? Então, nessa semana, nós vamos aprender a organizar, resumir os dados e apresentar as informações em formas de tabela, com os objetivos aí da estatística, que é a parte da matemática que estuda aí o processamento desses dados nas tabelas, juntamente com os gráficos, beleza? Diariamente a gente vê, como eu falei para vocês, na internet, no jornal, em livros, na televisão, tabelas que são criadas aí a diversos assuntos do nosso cotidiano, como pesquisas eleitorais, como exposições, esportes, economia, saúde, diversos assuntos. E a importância das tabelas, ela está ligada aí na agilidade na comunicação e facilita a interpretação dos dados, por parte do leitor. Tá ok, turma? É muito importante isso. Estatística, como eu falei para vocês, é a parte, a área da matemática que permite recolher dados sobre uma população de forma organizada, analisá-los e tirar aí as conclusões, beleza? Então, as tabelas, elas podem ser aí de dois tipos. As tabelas podem ser do tipo quantitativo ou numérico e podem ser do tipo qualitativo ou categórico. As tabelas do tipo quantitativo estão relacionadas à quantidade. Elas podem ser discretas, exemplo, número de habitantes de uma cidade. Pode ser contado aí, ok? Ou podem ser contínuas, exemplo, altura dos habitantes dessa cidade, 1,72 m, 1,80 m e assim vai. As tabelas do tipo qualitativo, qualitativo está ligado aí à qualidade. Elas podem ser nominais ou ordinais. Elas são nominais, quando se refere aí a nomes. Então, ela estabelece relações de igualdade ou de diferença, Exemplo, o sexo masculino ou feminino. E elas podem ser também ordinais, relacionadas aí à ordem, onde vai estabelecer a ordem, com um exemplo do nível econômico, baixo, médio ou alto, que é o nível econômico, certo?
pode ser baixo, médio ou alto. E quais são os elementos de uma tabela? Uma tabela possui diversos elementos. Dentre eles, nós temos o título, o cabeçalho, o corpo, a coluna indicadora, a casa ou célula e também o rodapé. O que viria a ser cada uma dessas partes? O título, né, é aquele que responde às questões, né? É o assunto que vai ser tratado ali, o lugar onde ocorre o fenômeno, quando e por aí vai. O cabeçalho é a parte da tabela na qual explica o conteúdo que tem nas linhas e nas colunas da tabela. O corpo é a parte da tabela que é composta por linhas, colunas. É onde a gente coloca os dados da tabela, beleza? Coluna indicadora, ela vai especificar o conteúdo das linhas. Casa ou célula é a parte da tabela formada pelo cruzamento de uma linha na horizontal com uma coluna na vertical, beleza? Então, quando nós temos aí o cruzamento entre uma linha com uma coluna, né, nós temos o que a gente chama de casa ou célula, beleza? E rodapé é o espaço aproveitado, né, abaixo da tabela, onde são colocados as fontes, as notas, as chamadas. Aqui nós vemos um exemplo de tabela, né? Um exemplo fictício aqui que o PET nos trouxe. Então, aqui nós temos, ó, o título, que é exemplo da tabela de livros lidos, né? Exemplo da tabela de livros lidos. O cabeçalho, que vai especificar um pouco mais sobre esse título e sobre o conteúdo da tabela. Livros lidos por conteúdos de matemática nos anos de 2017 a 2020, tá ok? Coluna indicadora, é aqui onde está escrito ó, o ano, o conteúdo e também a quantidade, que vai especificar o conteúdo que está nas linhas logo abaixo dela. O corpo, né, é todo o conteúdo aí formado por linhas e colunas, que são aí os dados que nós usamos, beleza? O rodapé, nós temos a fonte, que aqui no exemplo é o próprio autor, e temos a nota de rodapé, que é uma tabela fictícia, ou seja, uma tabela inventada. Na verdade, ela não existe, tá certo? Foi criada aí somente para demonstrar para vocês as partes de uma tabela, tá joia, pessoal? Continuando aí, ó. Como que a gente faz uma tabela, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente obtém dados brutos, né, que a gente chama, ou um conjunto de números ou respostas sem nenhuma organização. Esses dados eles devem ser ordenados, né, colocados em ordem, de forma crescente ou decrescente, com a indicação da frequência. Então, crescente ou decrescente vai depender, né, do intuito da tabela aí. Vamos ver este exemplo aqui, ó. Vamos supor que foi realizada uma pesquisa no interior de Minas Gerais, na cidade de Santa Cruz de Minas, para sabermos a quantidade de filhos por residência. A amostra coletou aí dados de 25 residências. Então, aqui, ó, duas famílias, né? Dois filhos, ó, um filho, um filho, um filho. Aqui, 1, 3, 2, 1, 2. Então, ó, cada família tem uma quantidade de filhos. E elas estão aí totalmente desordenadas. Nós vamos colocar na ordem crescente. Colocando na ordem crescente, vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Primeiro, nós vamos colocar todos que têm um filho, né? Todas as famílias que têm um filho. Depois, a gente vai colocar todas as famílias que têm 2 filhos. Por seguinte, vamos colocar todas as famílias que têm 3 filhos. E, finalizando, todas as famílias que têm 4 filhos, ok? Melhorando ainda mais essa tabela, nós vamos colocar aqui, né? Vamos ver este exemplo aqui que o PET nos trouxe, que é a mesma tabela lá de cima, porém agora muito mais organizada, né? Nós temos aqui, ó,
filhos por residência, que é o título da tabela. Número de filhos por residência na cidade de Santa Cruz de Minas, né? Que é o cabeçalho. Número de filhos é a coluna indicadora. Quantidade de casas, coluna indicadora. Um filho. Então, 11 casas, 11 famílias têm um filho. 10 casas, ou seja, 10 famílias têm 2 filhos. 3 casas, ou seja, 3 famílias vão ter 3 filhos. E uma casa apenas, uma família apenas, vão ter aí 4 filhos. Lembrando, né, que a taxa populacional vem diminuindo cada vez mais, a taxa de natalidade, inclusive, né, que é a quantidade de nascimentos. Então, a cada ano que passa, nascem aí menos filhos nas famílias, tá joia? E como que nós podemos fazer aí, né, a nossa contagem? Isso aqui pode ser transformado depois num gráfico, né, para facilitar ainda mais a visualização aí. Vamos pegar mais um exemplo. Observe nessa tabela as informações obtidas de formas mais simples. Nesta tabela, os dados são quantitativos e discretos, beleza? Olha o exemplo aí, ó. Como exemplo, vamos supor que foi realizada uma pesquisa no interior de Minas Gerais, na cidade de Serra da Saudade, para sabermos a altura das pessoas. A amostra, também neste caso, é de 25 habitantes, como mostra aí a tabela a seguir. Então, eu peguei o primeiro habitante, ele tem 1,68, o segundo 1,67, o terceiro 1,62, o quarto 1,60, 1,72 e assim por diante, até chegar no último habitante com 1,68 m, beleza? Vamos colocar os dados ordenados na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vamos lá. 1,60 m, 1,60 m. Então, percebam que tem valores aqui que se repetem, tá ok? Colocando esses dados numa tabela, né, quantitativa, para a gente entender melhor aí, ó. Vamos lá. Altura dos habitantes, né? É o título da tabela. Altura dos habitantes na cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais. É o cabeçalho. Altura de habitantes em metro, é a coluna indicadora. Quantidade de habitantes, também é a coluna indicadora. Joia? Então, ó, 2 habitantes têm 1,60 m. 2 habitantes têm 1,62 m. 2 habitantes têm 1,64 m. 3 habitantes têm 1,65 m. 1 habitante tem 1,66 m. 4 habitantes, 1,67 m. 6 habitantes têm 1,68 m. 1 habitante, 1,69 m. 2 habitantes, 1,70 m. 1 habitante, 1,72 m. E 1 habitante, 1,73 m. A fonte é o próprio autor e a tabela é uma tabela fictícia, né? Ela foi inventada. Então, percebam vocês que aqui fica muito mais simples, né, para eu enxergar os dados de uma forma mais nítida do que se eles estiverem aí todos juntos. Ainda podemos, né, fazer aí de outra forma. Nós podemos fazer como forma de intervalos, né? Esses intervalos pode vir a mesma tabela, altura dos habitantes. Então, título, altura dos habitantes da cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais, que é o cabeçalho. Altura dos habitantes e quantidade de habitantes é a coluna indicadora. E aqui nós temos os dados. De 1,60 m a 1,65 m são 9 habitantes. De 1,66 m a 1,71 m são 14 habitantes. De 1,72 m a 1,77 m são 2 habitantes. A fonte, tabela é o do próprio autor e a tabela é uma tabela fictícia, ou seja, uma tabela inventada, tá certo? Eu espero aí, né? Agora já chegamos nas atividades. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
E se entenderam, se gostaram, já sabe. Não esqueça aí de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que são postados aí a cada semana. E também não deixe de fazer o seu comentário. Comente aí nos comentários do vídeo ou então nos directs aí das minhas redes sociais a sua dúvida. Coloque aí a sua dúvida, a sua sugestão, pois ela é sempre bem-vinda. Mande o seu direct lá para @antonicarlos_professor. Me segue lá, mande o seu direct e coloque sugestões de vídeos novos para o canal. Coloque lá também a sua dúvida, que eu ficarei aqui muito grato por você contribuir com o canal e poderei esclarecer aí para você a sua dúvida, tá ok? Muito obrigado mais uma vez para você que ficou aqui até o final deste vídeo, tá? Você, aluno, entregue as suas atividades lá no Conexão Escola, pois somente elas garantem a você a sua nota e também a carga horária. Um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus e tchau!